Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar de um apartamento que estava 78 dias parado, vazio, né? Sem graça, ninguém se interessava por ele. E após o homestaging, que é essa técnica de preparar imóveis para venda e locação, ele foi alugado em 11 dias. No primeiro dia, a gente teve já 9 solicitações de visita e em 11 dias estava o contrato assinado e a pessoa já estava mudando para o apartamento. Olha só o prejuízo desse proprietário, ficou com o imóvel 78 dias parado, sendo que ele poderia ter investido no homestaging e ia ter alugado aí em 11 dias desde o começo. Por que as pessoas precisam sofrer? Gente, a gente não precisa sofrer para vender ou alugar o imóvel. Faz homestaging, que vende e aluga rapidinho. Aluguel, a gente tem uma média em torno de 15, 20 dias após a aplicação da técnica para ser alugado o imóvel, às vezes até bem antes disso. E quando a gente fala de venda, a estatística que a gente tem aqui no Brasil é em torno de 80% dos imóveis são vendidos em até 3 meses após o homestaging. Então, se você está assistindo esse vídeo, você é corretor, dono de imobiliária, o que você acha de ter 80% dos seus imóveis vendidos em até 3 meses? Olha só que legal. E se você é proprietário e está com seu imóvel há mais de 3 meses sem vender, precisa fazer o homestaging. E se você, como eu, ama decoração, ama artesanato, imóveis e quer começar a atuar com o homestaging, fica comigo até o final do dia que eu vou trazer várias dicas bem legais para vocês. E assim, gente, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, me ajuda, se inscreve, não custa nada para você e para mim me ajuda muito para o YouTube levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve, por favor, e indica também para os seus amigos se você tá gostando aqui do vídeo, tá gostando do canal, combinado? Então vamos lá. Esse apartamento, o proprietário, ele já tinha feito uma pequena manutenção, já tinha pintado, já tinha feito uma manutenção na parte de iluminação, espelhos de tomada, ele já tinha investido nesse imóvel e mesmo assim o imóvel não alugou, ficou ali encalhado por 78 dias. Quando o proprietário me procurou, eu pedi para ele me enviar as fotos, depois eu fui até o local, passei ali uma proposta para ele de executar um homestaging cenográfico. Para quem é novo aqui, é um trabalho que eu desenvolvi aqui no Brasil, trabalho com homestaging desde 2015 e em 2018 eu desenvolvi o homestaging cenográfico focado em imóveis que estão vazios. Então eu mobílio e decoro os imóveis utilizando uma parte de móveis reais e uma parte de móveis cenográficos. Eu propus esse trabalho de mobiliar e decorar esse imóvel com o homestaging cenográfico e o cliente adorou. Mostrei algumas referências de trabalhos que eu já tinha feito antes e me organizei para ir lá fazer a montagem. Então, para esse apartamento, eu queria trazer um pouco mais de modernidade para ele, porque é um apartamento um pouco antigo, é um apartamento que você tem revestimentos, você tem a parte de armários, que já é um pouco datado, você pode perceber. Então, eu queria trazer modernidade. Como é que eu faço isso? Trabalhando principalmente com cores, com tecidos, com mobiliário. Então, eu trouxe para esse apartamento, por exemplo, o tapete num tom de azul, a toalha da mesa de jantar no tom de preto, para trazer modernidade. Eu também utilizei alguns elementos num tom de roxo, como por exemplo essa flor que está em cima da mesa. Quando eu falo de homestaging, eu estou falando de mostrar o potencial desse imóvel. Você pode ver na foto do antes, você consegue imaginar que caberia um sofá, 2 poltronas? Olha só o tamanho dessa mesa. Uma vez eu dei palestra num evento e a abertura desse evento tinha um mágico. E ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente. Ele falou o seguinte: o que a mente não consegue enxergar, ela não consegue ver, ela não acredita que existe. E aí eu falei, nossa, é isso que eu faço com o homestaging. Eu mostro que existe, eu mostro a potencialidade daquele espaço, eu trago uma função. Então, sem homestaging, o imóvel vazio, não sei o que cabe, fico naquela insegurança, no medo. E aí, quando a gente tem um medo alto e um desejo baixo, isso não gera negócio, as pessoas não dão o próximo passo.
Então, o que eu fiz? Eu aumentei o desejo dessa pessoa, eu mostrei que é possível ela viver dentro daquele espaço, mostrei que ele pode ser um lar para ela. Então, trouxe os elementos, tons de azul, tons de cinza, né, o roxo, para criar uma modernidade aqui para a sala. Já na cozinha, eu tinha um desafio, porque cozinhas e banheiros, eles têm muitos elementos como revestimentos, a própria bancada, os armários, isso deixa o ambiente muito frio. E no homestay a gente quer que as pessoas se sintam acolhidas. Então, para essa cozinha, eu trouxe vários elementos. Então, por exemplo, em cima da bancada, a gente utilizou muita madeira, como a tábua, essa colher de pau. Trouxe também esse pano de prato, trouxe essa galinha para dar um ar mais engraçado ali para a cozinha e criar uma conexão. Para essa mesinha que dá de frente para a porta da sala de estar e de jantar, que era uma mesinha retrátil, eu coloquei 2 taças para trazer uma sofisticação para esse espaço. E ali próximo da onde seria a geladeira, eu fiz um cantinho de lanche. Então tinha um pote para bolacha, eu tinha máquina de café, eu deixei um recadinho. Então eu queria gerar uma conexão quando a pessoa olhasse para essa cozinha e que ela conseguisse se imaginar ali sentada no banquinho tomando uma champanhe, por exemplo, ou tomando um café da manhã. Então nessa cozinha eu criei alguns cenários em paralelo para que a pessoa consiga se imaginar vivendo naquele espaço, cozinhando ou tomando lanche e um café nesse espaço. Agora, quando eu vou para o banheiro, como eu falei, o banheiro também é um lugar que é complicado, porque a gente muitas vezes não pode mexer no revestimento, então você precisa trazer alguns elementos para criar essa conexão. Então, para esse banheiro, eu trouxe essa cesta com bastante toalha, porque a toalha, o tecido, ela traz esse aconchego, ela consegue passar isso através das fotos e tira um pouquinho da frieza desse ambiente. Então eu trouxe as plantas, eu trouxe essa toalhinha de mão em cima da bancada, eu coloquei uma velinha, tudo isso para criar essa conexão nesse banheiro que tinha revestimentos sim um pouco antigos. Nesse apartamento nós tínhamos 2 quartos. Um dos quartos eu trouxe uma proposta de tons mais neutros, porque realmente esse espaço ele estava totalmente vazio, não tinha nada, nem armário tinha. Então eu fiz uma cama para mostrar que cabia. E uma coisa bem legal desse apartamento é que ele ficava no andar baixo e ele dava de frente para a copa de uma árvore. Então eu quis realçar isso no trabalho que eu fiz de homestaging. Então você pode perceber pela janela que dá para ver a árvore ali na frente. E isso ajuda, agrega também, porque fala, olha, eu não vou ficar vendo o vizinho da frente, né? Eu tenho uma árvore que me dá um pouco de proteção. Então é legal a gente ressaltar até esses aspectos externos e ficar de olho neles. E aí eu trouxe também uma cadeira com uma mesinha lateral para mostrar que tinha espaço ali dentro, que ele poderia colocar, por exemplo, uma poltrona de leitura se ele quisesse. Então eu mostrei o potencial aí desse espaço. Se a pessoa quisesse, não quero colocar a cadeira e a mesinha, eu posso colocar uma bancada de estudos, ela sabe que ela caberia, porque ela tirou aquela impressão do vazio sem referência nenhuma para algo que ela consegue ter uma referência, mesmo que ela queira mudar algumas coisas de lugar. E agora eu quero mostrar o quarto para vocês, que é um dos ambientes que eu mais gostei desse apartamento, porque quando eu vi a primeira vez esse quarto, que era um quarto com esse tom de madeira, que é um tom um pouco mais antigo, tinha muito armário, tinha essa cama fixa ali no meio, e eu falei, meu Deus, né? Parece um trambolho assim esse quarto. E quando eu fiz o homestaging, a minha proposta era levar um pouco mais de leveza para esse espaço e trazer uma continuidade dos outros elementos que eu já tinha nesse apartamento. Então, por exemplo, o tom de azul, que está nessa almofadinha central. Eu trouxe a peseira da cama, esse tom de preto para trazer a questão da modernidade de novo e linkar com a sala de jantar. E eu trouxe alguns pequenos elementos decorativos para gerar uma conexão. E assim, eu adorei o resultado desse quarto e do apartamento como um todo, tanto que ele foi alugado em 11 dias. Esse é um trabalho onde eu aluguei todas essas peças para o cliente e após a locação do imóvel eu fui lá e retirei. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Chay, mas a pessoa não vai achar que você vai alugar tudo mobiliado? Então, na descrição do anúncio a gente fala, o imóvel está sendo
comercializado ou locado ou vendido sem os móveis. Porque o normal do mercado é você vender ou alugar sem os móveis. O diferente é quando você aluga com os móveis. E aí, normalmente, é o contrário que acontece. Você coloca uma observação falando, este imóvel está sendo alugado ou vendido com os móveis. Então, o cliente, normalmente, ele já sabe que o que ele está vendo não vai ficar no imóvel, porque o imóvel, ele é alugado sem os móveis. Então, isso tem que estar claro na descrição do anúncio. Isso é muito simples de se fazer, tá? Então, é uma questão de conversar ali com a imobiliária e deixar isso muito claro que você está alugando sem a parte dos móveis. O legal de você utilizar o home staging cenográfico para imóveis de locação é que muitas vezes o cliente ele já tem as coisas. Ele já tem um sofá, ele já tem a cama e ele vai levar essas peças para o imóvel. Então você dá uma opção para esse cliente de que ele pode alugar, né, sem nada, que ele pode levar as coisas dele para lá. E caso aconteça, muitas vezes acontece com alguns clientes que eles querem, eu queria uma mesa de jantar, eu queria o sofá, eu queria, sei lá, a geladeira, o proprietário pode negociar, ele pode aumentar um pouco o valor do aluguel e colocar essas peças para o inquilino. É tudo uma questão de negociação e de conversa. Então, entender o perfil das pessoas que estão buscando esse imóvel é importante para a gente trazer essas soluções. Então, o home staging cenográfico, ele serve também para imóveis de locação anual, tá, gente? Locação de temporada não funciona não, mas locação anual funciona. E se o cliente quiser que permaneça alguma coisa, você pode comprar um imóvel real e aumentar um pouquinho o valor do imóvel. Então, funciona para todas as partes. O que a gente precisa fazer é fazer com que o cliente comprador consiga se imaginar naquele espaço, consiga sonhar ali dentro. E é isso que a gente traz, uma experiência para essa pessoa. Quando falamos de comercializar um imóvel, tanto para locação quanto para venda, é um valor agregado muito alto. E a experiência normalmente é muito ruim, é muito frustrante. Olha só um exemplo, você vai no shopping, fala, eu quero comprar uma calça, que custa 200, 300, 500, R$1.000 uma calça. Como que você é atendido nesse shopping? Você entra na loja, tem uma temperatura ambiente bem gostosa, né? Se tá calor lá fora, a loja tá fresquinha. Se tá frio lá fora, a loja tá quentinha normalmente. A pessoa te oferece uma água, um café, você tem uma iluminação adequada, tem toda uma experiência de compra ali naquele local. E quando a pessoa tá buscando um imóvel, a experiência dela não é muito agradável. Se você já alguma vez comprou, alugou um imóvel, deixa aqui embaixo nos comentários como foi essa sua experiência. Quantos imóveis você visitou? Eu já tive gente aqui que falou, Chay, eu já visitei 48 imóveis antes de comprar o meu imóvel. E eu me sentia muito frustrada, muito decepcionada. Eu tenho relatos de pessoas que falam, Chay, eu estava entrando em depressão porque eu queria mudar, eu queria alugar uma casa e eu não encontrava essa casa, eu estava entrando em depressão. Então eu tive que adequar as coisas que eu queria, deixar algumas coisas de lado, porque senão eu ia ficar muito mal. Então, a experiência normalmente é bem frustrante. E eu tenho missão hoje no Brasil, quero transformar isso. Eu acredito que em pouco tempo, alguns poucos anos, a gente vai conseguir mudar. Então, se você gostou desse vídeo, me segue lá no Instagram, que eu sempre estou postando o meu dia a dia. E também assiste os outros vídeos, porque essa aqui é uma série de 10 vídeos onde eu trouxe alguns trabalhos de home staging que eu fiz para compartilhar aqui com vocês esse resultado. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.